Todo ano a gente traz nessa palestra para a Câmara as últimas discussões que estão acontecendo dentro do Centro de Estudos Árabes da USP. Né? E sendo um centro de estudos árabes, né, dentro de um país que não é árabe, o Brasil, a gente está sempre muito preocupado e olhando muito para a questão das relações, ou das chamadas relações Ocidente-Oriente. E a gente vai abordar essas relações pelo ponto de vista da desmistificação. Porque tem sido tendência ao longo da história, isso remota séculos e séculos, ao dividir o mundo, ao ver o mundo dividido entre duas partes, e no caso Ocidente e Oriente, que tem sua relação mesmo com a oposição que a gente faz entre nós e eles, uma oposição que vem quase junto com a própria história humana, ao fazer essa divisão entre Ocidente e Oriente, atribui-se através da literatura, através das artes, através da pintura e assim por diante, características que seriam próprias de um e de outro. A conversa de hoje vai trazer as últimas discussões que a gente tem feito em relação a essa desmistificação. Então, mostrar que primeiro, existem várias instâncias na realidade, na história contemporânea, no que está acontecendo hoje, que desmistificam essa ideia de certos valores atribuídos ao Ocidente ou ao Oriente. Né? Por exemplo, a democracia, né? Atribuída como se faz ao Ocidente, e sendo algo que se acredita que seria incompatível com o Oriente. Né? Nesse caso, a gente começa, por exemplo, com um resgate lá na origem do islamismo para mostrar as correntes de pensamento que estão presentes desde a origem do islamismo, identificando aquelas que têm uma vertente ou uma veia, entre aspas, democrática, ou seja, pró-iniciativa pessoal, livre raciocínio, que são considerados, então, as bases de um desenvolvimento que poderia ser o desenvolvimento do debate aberto, da troca e da democracia, e assim por diante. Né? Também, ao mesmo tempo, a gente vê vertentes do pensamento que são absolutamente contrários, né? Também presentes desde o início do islamismo. Esse exercício poderia ser feito, na verdade, em relação a várias religiões, escolas de pensamento filosófico, assim por diante. No caso, a gente vai fazer em relação ao islamismo, que é esse tema assim, de base nessas relações Ocidente e Oriente, na medida em que se identifica o Oriente com o Islã, que também o Oriente poderia ser identificado com outras coisas, outros povos, outras regiões. Não é? Porque, afinal de contas, é tudo um exercício de intelectual que está sendo operado e que está permeando diversos aspectos da vida contemporânea. Na mídia, a gente vê essa divisão automática sendo trazida, a gente vê uma identificação quase automática entre esses aspectos negativos que seriam atraso, violência, intolerância, sendo ligados a esse chamado outro, né? Esse chamado Oriente. Esse é um exemplo que a gente vai abordar hoje. Também não tem como deixar de mencionar o que está acontecendo nesse momento na Europa, que é a chamada crise dos refugiados. Aliás, como se fosse de hoje, porque desde 2011, 2012, os refugiados sírios estão ingressando na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Egito, e estão chegando assim, aos milhares e milhares. Já tem quase 2 milhões de refugiados sírios na Turquia e um pouco menos nos outros países, mas também muitos. E agora, de repente, a mídia parece que acorda na medida em que a Europa acorda para uma chamada crise de refugiados. Né? Então, tudo isso vai ser discutido, a gente vai ir e voltar no tempo, vai ir e voltar na história para trazer as reflexões que realmente são aquelas que a gente tem feito hoje no Centro de Estudos Árabes da USP.